boa tarde. Boa tarde. A Justiça determina a transferência do ex-governador Sérgio Cabral para Curitiba. Segundo promotores, Cabral, do PMDB, mantinha uma rede de serviços e favores na cadeia do Rio. O presidente Michel Temer vai entregar hoje ao STF as respostas ao questionário da Polícia Federal, que investiga o pagamento de propina no Porto de Santos. Concluído o relatório da Força Aérea Brasileira sobre o acidente que matou o ministro Teori Zavascki, do Supremo, no ano passado. Crime ambiental na Amazônia. A Polícia Federal apreende 11 mil toneladas de madeira retiradas ilegalmente da floresta. O motorista do cantor sertanejo Cristiano Araújo é condenado por homicídio culposo por causa do acidente. O estado de São Paulo antecipa mais uma vez a campanha de vacinação contra a febre amarela. Uma paralisação parcial dos funcionários do metrô complica a vida de moradores da capital paulista. Uma pesquisa em mais de 100 países mostra que despencou a confiança na capacidade de liderança global dos Estados Unidos. E uma tempestade provoca mortes e cancela voos na Holanda. Os ventos foram tão fortes que até caminhar na rua se tornou um desafio. O Jornal Hoje está começando. O medo da febre amarela está provocando uma corrida aos postos de saúde de São Paulo. Olha, mas nem todo mundo precisa ser vacinado agora, como mostra a repórter Renata Ribeiro. Não tem surto de febre amarela urbana em São Paulo. Tem uma epidemia de ansiedade pela vacina. Mariporã, na Grande São Paulo, registrou 6 mortes da doença. E a prefeitura fez uma campanha para vacinar todo mundo. A cidade está em área de risco, a ser evitada. Mas nessa semana tem recebido mais turistas do que pode suportar. Todo mundo querendo vacina. O Hamilton viajou com a mãe. Tem uma senhora de 99, debilitada. E ela precisa tomar vacina. Agora eu não sei, vou embora. Eu vim de São Paulo só para isso. É muito mais arriscado sair um morador do centro de São Paulo, que não tem risco nenhum, e vir até Mariporã atrás de vacina, do que ele ficar dentro do seu habitat, dentro da sua área de abrangência. O Brasil não tem um caso de febre amarela urbana há 76 anos. O último foi registrado na cidade de Sena Madureira, no Acre. O Ceará teve febre amarela urbana em 1942. E Silvestre, há 17 anos. Mas tem fila de gente procurando vacina. Aqui e em Pernambuco também. No estado, o último caso foi há 88 anos. Não deve correr porque há uma falta de vacina mundialmente. Então é importante que as pessoas de maior risco é que sejam vacinadas. As autoridades de saúde pública dizem que só deve procurar um posto de vacinação agora quem mora nas áreas de risco. Mas não é esse critério que tem levado tanta gente a enfrentar até 8 horas de filas para se vacinar. A maioria aqui parece ter sido contaminada pelo medo da doença. Uai, diz que não é febre amarela. Eu não quero morrer, não. A febre amarela realmente assusta. Quem mora em área de risco precisa sim se vacinar. Mas o médico infectologista do Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, avisa que não é todo mundo que tem necessidade de sair correndo para posto de saúde agora. Dependendo da idade, acima de 70, 80 anos, a vacina começa a ter um risco, às vezes, maior do que o benefício dela. Então, essas pessoas podem se acalmar, ter calma, que se tiverem que ser vacinadas para o futuro, isso será discutido, mas nesse momento não há necessidade de pessoas como essas saírem para o posto de saúde, enfrentarem filas de longas horas para serem vacinadas. Outro motivo da correria é porque as pessoas querem tomar a dose inteira e não a vacina fracionada, que vai ser disponibilizada na campanha estadual, antecipada para o dia 25 de janeiro. A vacina fracionada é uma vacina que será dada com 1/5 da dose da vacina tradicional, né? O que se sabe que ela consegue produzir uma proteção, só não se sabe direito quanto tempo ela age. Seria tempo suficiente para se proteger da situação atual e dar tempo depois de ver se vamos vacinar todo mundo de novo com a dose completa ou se realmente essa vacina vale por mais tempo e podemos esperar ainda mais.
Em Belo Horizonte, morreu aos 49 anos o músico Flávio Henrique, parceiro de Milton Nascimento e de Toninho Horta. Ele estava internado há uma semana com diagnóstico de febre amarela. Flávio Henrique gravou mais de 180 músicas e era também presidente da empresa de comunicação do governo de Minas. Ainda não há confirmação do local onde ele foi contaminado. Em todo o estado já são 16 mortes causadas pela doença este ano. A gente já mostrou aqui no Jornal Hoje que o risco do mosquito Aedes aegypti se tornar um agente transmissor da doença é pequeno. E como a gente viu, também não há registro de febre amarela urbana no Brasil desde a década de 1940. Mas ninguém pode relaxar no combate ao mosquito porque ele continua transmitindo dengue, chikungunya, zika, doenças que se espalharam por várias regiões do Brasil. E uma iniciativa tem alcançado resultados promissores. A reportagem é do Paulo Gonçalves, de Campinas. 12 milhões de mosquitos Aedes aegypti são soltos nas ruas de Piracicaba toda semana. Mas esse é o mosquito do bem. A gente ficava na dúvida, mata ou não mata? É do bem ou não é? Mas no final a gente já se acostumou já com eles. Os mosquitos do bem são lançados em 12 bairros de Piracicaba. O projeto começou aqui no SECAP, onde a população do Aedes aegypti selvagem teve a maior redução, 82%. Outros bairros da cidade também tiveram redução na quantidade de mosquito, sempre superior a 70% segundo a empresa. O projeto já está sendo aplicado em 2 cidades da Bahia. Num bairro de Juazeiro, o número de mosquitos caiu 93%. E em outro, 99%. No final do ano passado, a Prefeitura de Juiz de Fora, em Minas Gerais, também iniciou a soltura de mosquitos. São machos que naturalmente não picam. A fêmea é que ataca para se alimentar de sangue e produzir os ovos. Além disso, esses são mosquitos transgênicos, modificados em laboratório. Carregam um gene mortal para os descendentes. Quando o macho cruza com a fêmea, ele libera uma proteína que vai matar os filhotes durante o desenvolvimento deles. Eles vão morrer antes de chegar à fase adulta, ou seja, antes de se tornarem possíveis vetores de doenças. Segundo a empresa Ositec, que produz o Aedes aegypti transgênico, a Secretaria de Saúde de São Paulo e o Ministério da Saúde não formalizaram ainda uma proposta para levar o mosquito modificado para outras regiões do Brasil. A Superintendência de Controle de Endemias, ligada à Secretaria de Saúde de São Paulo, informou que está acompanhando a pesquisa e aguardando mais resultados. Já o Ministério da Saúde informou que apoia outra pesquisa, a do uso da bactéria Wolbachia, capaz de reduzir a transmissão dos vírus da dengue, zika e chikungunya. E que até agora não foi encontrado o vírus da febre amarela nos mosquitos urbanos. Mudando de assunto, a Polícia Federal está fazendo hoje uma perícia em 11 mil toneladas de madeiras que foram apreendidas em dezembro em 2 portos de Manaus. A madeira estava em contêineres que seriam levados para os Estados Unidos e para países da Europa. Quem conta é o repórter Alexandre Rissayasso. Agentes do IBAMA e peritos da Polícia Federal estão analisando cada um dos 444 contêineres apreendidos. Cada um carrega 25 toneladas de madeira. Em dezembro, fiscais da Receita Federal, durante um trabalho de rotina, suspeitaram de irregularidades nos documentos de origem florestal. O valor declarado da carga era muito menor do valor real de mercado. Segundo a PF, a madeira foi extraída dos estados do Amazonas, Roraima e Rondônia e seguiu em navios para 2 portos de Manaus. O destino final seriam os Estados Unidos e países da Europa. A madeira apreendida pesa mais de 11 mil toneladas. A carga é avaliada em pelo menos 17 milhões de reais. A Polícia Federal considera que esta é uma das maiores apreensões mundiais de madeira realizada em portos. O material apreendido, se colocado de forma linear, cobriria um percurso de 1.500 quilômetros, o equivalente à distância entre Belém e Brasília. Cada container carrega tipos diferentes de madeira. As nobres são mais escuras, enquanto as brancas são de qualidade inferior. Segundo as investigações, as madeireiras costumam fraudar a fiscalização, declarando uma quantidade inferior do que realmente é transportado. Isso acontece porque essa quantidade de madeira a mais foi retirada de locais onde a exploração é proibida. Segundo a PF, a perícia faz parte de apenas uma das fases da investigação. O próximo passo é identificar os responsáveis pela extração, transporte e comercialização da madeira.
O juiz Sérgio Moro determinou hoje de manhã a transferência do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, para um presídio na região metropolitana de Curitiba. A gente vai agora, ao vivo, conversar com a repórter Dulcineia Novaes, que tem os detalhes. Oi, Dulcineia, boa tarde. Boa tarde, Doni, Sandra, a todos. O pedido do Ministério Público Federal se baseia numa investigação que corre aqui no Paraná em que Sérgio Cabral é suspeito de ter recebido propina em obras ligadas ao Comperj e também ao relatório do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro que apurou irregularidades na situação prisional do ex-governador do Rio de Janeiro. O juiz Sérgio Moro autorizou a transferência dele e no despacho, Moro diz que é de interesse público retirá-lo do estado do Rio de Janeiro para romper ou dificultar seus contatos com os anteriores parceiros criminosos. E também é igualmente de interesse público prevenir os riscos de que continue ou venha a receber tratamento privilegiado na prisão. Mas esse pedido de Moro ainda será encaminhado à 7ª Vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro e ao sistema penitenciário e, em havendo concordância, Moro aguarda a autorização. Se houver autorização, então este pedido será encaminhado imediatamente à Polícia Federal para que o Sérgio Cabral seja transferido para Curitiba e recolhido ao Complexo Médico Penal na região de Curitiba, em Pinhais, onde estão outros 10 presos da Operação Lava Jato. Um outro pedido de transferência foi feito para transferência de Sérgio Cabral, foi feito à 7ª Vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro, como mostra a reportagem de Mônica Sanches. Uma rede de serviços e favores. É o que Sérgio Cabral, do PMDB, montou na cadeia, dizem os promotores. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo. No presídio de Benfica, camarão, queijo de cabra, bacalhau. Um cardápio diferenciado e com o nome do dono na etiqueta. O Ministério Público Estadual denuncia que os privilégios e regalias de Sérgio Cabral revelaram-se de tal forma ostensivos e gritantes que em pouco tempo as autoridades penitenciárias viram-se confortáveis até mesmo para a prática de crime em seu benefício. Uma das regalias que mais chamaram a atenção foi a videoteca do Cabral, com filmes exibidos numa TV de 65 polegadas. Os promotores estaduais dizem que, no mínimo, a cúpula da Secretaria de Administração Penitenciária e a direção da cadeia de Benfica autorizaram o aporte de equipamentos eletrônicos de vultoso valor econômico na unidade prisional. Nas investigações, chamou a atenção também a quantidade de remédios, sem receita médica, nas celas dos presos ligados a Sérgio Cabral. Por seu absurdo, o interno Sérgio Cortes, que já foi secretário de Saúde do Rio, informou que os medicamentos foram obtidos através de médicos contatados por um aplicativo. Filtros de água e colchões novos, fora do padrão do sistema penitenciário, também estavam nas celas do grupo de Sérgio Cabral. Além de vários outros itens proibidos, como aquecedor elétrico, halteres, cafeteiras, sanduicheira, tudo que pelo peso, por gerar calor, entre outros riscos, não pode figurar como corriqueiro em ambiente de segurança prisional. Os promotores denunciam também a falta de um monitoramento eficiente no circuito de TV de Benfica. O próprio chefe de segurança, Leonardo de Freitas, esclareceu que o sistema fica na sala da direção e que não há um funcionário responsável por acompanhar os presos. No presídio de Bangu, onde Sérgio Cabral esteve preso em 2016, o Ministério Público questiona visitas fora do horário e a liberdade com que o ex-governador e presos ligados a ele circulavam. Esta cena mostra Sérgio Cabral na área externa do presídio, buscando uma encomenda. A defesa de Sérgio Cabral disse que o ex-governador nunca teve privilégios e que não acredita no acolhimento do pedido de transferência para Curitiba. O Ministério Público Estadual pediu o afastamento do secretário de Administração Penitenciária do Rio, Coronel Erir Ribeiro, e de outros 5 gestores da secretaria.
A secretaria informou que só vai se manifestar quando for notificada. O presidente Michel Temer vai entregar hoje ao Supremo Tribunal Federal as respostas ao questionário da Polícia Federal no inquérito que investiga se o decreto sobre o setor de portos favoreceu empresas particulares. A gente vai então dar um pulinho lá em Brasília para falar com Andréia Sadi. Andréia, boa tarde para você. Quais são as suas informações sobre isso? Oi, Sandra, boa tarde para você, Doni, boa tarde a todos. Olha, são cerca de 10 páginas, respostas em cerca de 10 páginas que serão entregues hoje à tarde lá no Supremo Tribunal Federal. Esse inquérito do presidente Michel Temer está lá no Supremo nas mãos do ministro relator, que é o ministro Luiz Roberto Barroso. Essa investigação apura se Temer recebeu o suposto pagamento de propina no setor de portos. Outro personagem investigado neste inquérito é Rodrigo Rocha Loures, que foi deputado, foi assessor do presidente Michel Temer aqui no Palácio do Planalto e ficou conhecido como o homem da mala na delação da JBS. As investigações, elas suspeitam que Rocha Loures recebeu pagamentos, vantagens, exatamente por conta de um decreto assinado pelo presidente Michel Temer que beneficiou a empresa Rodrimar no setor de portos. E aí a Polícia Federal quer saber do presidente Michel Temer se ele, Temer, autorizou Rodrigo Rocha Loures a receber essas vantagens. Temer, segundo assessores, respondeu que nunca autorizou Rodrigo Rocha Loures a falar em seu nome e que tampouco ele, segundo os assessores do presidente Michel Temer, o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures havia informado o presidente de que mantinha intenso contato com empresários da Rodrimar. Temer diz nessas respostas que serão entregues hoje lá no Supremo que tinha confiança em Rodrigo Rocha Loures porque ele era assessor do presidente aqui no Palácio do Planalto. Este inquérito, essas perguntas, respostas do presidente Michel Temer é uma das últimas fases dessa investigação que corre lá no Supremo. Dona Sandra. Ok, Andréia, muito obrigada. O relatório do CENIPA sobre o acidente que provocou a morte do ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal ficou pronto e vai ser divulgado na segunda-feira. Amanhã faz um ano do acidente. A Flávia Alvarenga fala com a gente ao vivo do STF. Flávia, boa tarde. Que tipo de informação esse relatório vai apresentar? Oi, Doni, boa tarde a todos. No relatório, os investigadores vão mostrar o perfil do piloto, as condições da aeronave e também as condições do tempo. Por exemplo, o CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, não aponta culpados. O CENIPA vai apontar quais foram os fatores que contribuíram para as causas do acidente. Antes, a Força Aérea Brasileira vai apresentar esse relatório com as conclusões aos parentes das vítimas. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, também deve ter acesso a esse relatório antes. Estavam no avião, além do ministro Teori Zavascki, que era o relator da Operação Lava Jato, o piloto e outras 3 pessoas. Chovia bastante na hora do acidente. A Polícia Federal também investiga esse acidente e até agora disse o seguinte: descartou que tenha sido um ato intencional. O inquérito da Polícia Federal está em fase final. Doni e Sandra. Obrigado, Flávia. Funcionários do metrô de São Paulo estão em greve de 24 horas. Nós vamos conversar agora ao vivo com o repórter César Galvão, que sobrevoa a cidade. Como é que está o trânsito, César, aí de cima? Boa tarde. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos. Olha, Sandra, está tudo muito complicado ainda por causa da greve. 2 regiões da capital paulista foram muito atingidas. Uma delas é essa que nós sobrevoamos agora, a zona leste da cidade. A principal linha do metrô ainda não funciona. A gente vê aí os trilhos vazios num longo trecho. O funcionamento dessa linha é parcial. Por isso, muita gente acabou saindo de carro de casa. A gente vê a principal avenida que liga a zona leste ao centro da capital, a Radial Leste, com trânsito congestionado até agora. A lentidão chegou a ter mais de 20 quilômetros. A greve também prejudicou quem chegava à capital paulista. Algumas estradas foram muito atingidas e tem congestionamento até agora. São os casos da Via Dutra, que liga o Vale do Paraíba, o Rio de Janeiro, a São Paulo, e também a rodovia Ayrton Senna, que é uma rodovia estadual. O congestionamento é muito grande. As pessoas tinham que chegar ao trabalho e aí enfrentaram a falta do metrô. Tiveram que usar ônibus. Para você ter ideia, todos os
os ônibus circularam hoje em São Paulo. Essas pessoas tentaram embarcar e tiveram muita dificuldade hoje cedo e até o meio da manhã. A greve é parcial. Das linhas, só a 4, que é privatizada, não foi atingida. Uma decisão judicial determinou que 80% do metrô fosse colocado em operação. Às 10 da manhã, o sindicato declarou que apenas 40% do sistema estava funcionando. Os paulistanos sofreram bastante essa consequência e até essa hora a gente vê aí muitos trens parados e o congestionamento ainda grande. Doni e Sandra. Congestionamento que tende a crescer, né? Vai chegando no final do dia e vai piorando a situação certamente. Exatamente. A situação só seria pior se tivesse chovido. Nossa. Né, Thiago Scheuer? Boa tarde, bem-vindo, mas não choveu. Não. Calorão espalhado em São Paulo e no Brasil. Pois é, o Brasil inteiro. Boa tarde, Doni. Sandra, bem-vinda de volta. Boa tarde para você em casa. Hoje a gente teve recorde pelo Brasil inteiro. Amanheceu abafado em vários lugares. Lá no sul do Brasil, aqui no sudeste, no centro-oeste. O céu ele tá mais aberto, né, pelo Brasil. Isso acaba deixando o sol esquentar mais e ainda tem aquele ar quente cruzando o Brasil da Amazônia até o sudeste que dá um reforço, né? Para agora à tarde, o nosso mapa se vira nos 30 pelo Brasil. 31 em BH, 34 em Goiânia e também lá em Boa Vista, olha isso, 36 em Palmas, 31 em Salvador, 32 lá em Porto Alegre e no Rio você não tá vendo errado não, 40 graus. O calor, aliás, tá bombando no Rio desde cedo, claro que promove essas cenas aí, né? Praias lotadas, essa daí é Ipanema no meio da manhã. Agora já está fazendo 37 em alguns pontos do Rio, com aquela sensação básica aí de 40 na pele. Claro que o calorão não é exclusivo das capitais, né? A gente separou 3 cidades aqui que vão bombar hoje no calor. Seropédica no Rio, 39, Alegre e no Espírito Santo, 36 e Carolina no Maranhão, 36 também, com uma pequena chance aí de chuva. Pois é, eu vi aí Carolina com chance de chuva, esse calor traz a chuva, inevitável, né? Também traz, viu, Sandra? Mas claro que no Rio não é o caso hoje. Vai ter tempo firme no Rio de Janeiro. Vê no amarelo aqui comigo, acompanha, ó. Roupa no varal no Rio, todo o estado do Espírito Santo, boa parte de Minas, passa aqui por Goiás e invade aqui o Nordeste até o oeste do Rio Grande do Norte. Em Florianópolis, você vê que ali, ó, tava verde. Então tem risco de chuva forte hoje, 32. Curitiba, mesma situação, temporais, 27. Campo Grande também com temporais, 33. Manaus, 31, também risco de temporais. E em São Paulo, chuva forte naqueles pontos isolados, 33, como nos últimos dias. Tanta chuva assim, claro, que deixa o alerta, né, para enchentes e deslizamentos de terra. Veja que hoje pega uma parte aqui, ó, o risco baixo de Mato Grosso do Sul. E a gente também tem aqui, ó, invadindo São Paulo, Paraná, Santa Catarina, destaque para a faixa leste aí desses estados. E aí, claro que vale ficar atento, né, para alguns sinais de perigo que podem indicar aí um possível deslizamento de terra. A gente separou aqui umas dicas para você. Se você perceber rachaduras na casa, nos muros, pode ser um indicativo. Ou paredes estufadas, muros estufados também. E inclinações em postes ou árvores, fique atento. E a gente tem mais dicas. Agora, em caso de alagamentos, vale a gente sempre relembrar, né? Não transite em lugares que estejam alagados, você não sabe o que tem embaixo d'água. Procure um lugar seguro, mais alto, ou dentro de uma casa, de um prédio que, claro, que não esteja alagado. E fique longe da rede elétrica sempre, porque eletricidade e água não combinam. Scheuer, para amanhã, sol ou chuva? Então, amanhã a gente tem um pouquinho de tudo, viu? Deu uma secada aí pelo Brasil, você vai ver no mapa, olha só, a chuva ela vai se concentrar mais em Santa Catarina, no Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, e também lá pelo norte, invadindo aqui o Maranhão. Agora, se liga que secou mesmo o meio do Brasil. Amanhã não deve ter chuva e a gente deve ter também ar seco, baixa umidade do ar, mas amanhã eu conto tudo. Ok. Combinado. Valeu. Amanhã é sexta, amanhã você dá previsão para Claro, estamos esperando. Valeu. Okay. Valeu, tchau, tchau. Pelo menos 2 pessoas morreram na Holanda por causa de uma tempestade. Todos os voos foram cancelados no principal aeroporto de Amsterdã. Em algumas regiões não choveu, mas o vento era tão forte que ficou difícil para esse homem conseguir segurar a bicicleta. As pessoas se agarravam no poste. Essa mulher estava contra o vento e não teve força para terminar de atravessar a rua com o carrinho de bebê. As rajadas de vento chegaram a 140 km/h. Houve acidentes no sistema de trens e o serviço precisou ser suspenso.
E na Austrália, 2 adolescentes foram salvos no mar por um novo tipo de resgate. Os bombeiros estavam treinando para usar drones durante os salvamentos, mas acabaram tendo que fazer um resgate para valer, de fato, com o equipamento. O drone lançou um bote salva-vidas para os adolescentes de 16 e 17 anos que tinham sido arrastados para o fundo pela correnteza. O bote funcionou como uma boia e eles conseguiram nadar até a praia. Um ônibus pegou fogo no meio da estrada e matou 52 pessoas no Cazaquistão. Investigadores suspeitam que o incêndio tenha começado com um curto-circuito. Apenas 5 pessoas conseguiram escapar com vida. O ônibus saiu de Samara, na Rússia, e ia para Chimkent, no Cazaquistão. A rota de mais de 2.000 quilômetros é muito usada por imigrantes que vão trabalhar na construção civil na Rússia. As vítimas eram todas do vizinho, Uzbequistão. Nos Estados Unidos, morreu esta semana um engenheiro americano que foi covardemente espancado no fim do ano passado em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A reportagem é de Fernanda Vieira. No começo de dezembro, o engenheiro norte-americano Herman Dunwood foi agredido na frente de uma casa noturna, no centro de Uberlândia. Segundo o depoimento de testemunhas à polícia, a discussão começou depois de um esbarrão. As imagens da câmera de segurança registraram um momento em que Jefferson Batista, de camisa escura, deu um soco no rosto do engenheiro, que saiu cambaleando. Jefferson voltou a agredir o norte-americano, que caiu. O agressor chutou Herman quando ele já estava no chão. O engenheiro ficou desacordado e Jefferson saiu caminhando tranquilamente até ser abordado pela polícia militar a poucos metros dali. Jefferson Batista e o Alisson Romário, de 23 anos, foram presos e indiciados por tentativa de homicídio qualificada por motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima. O engenheiro, de 51 anos, estava no Brasil para prestar serviço para esta empresa em Uberlândia. Herman Dunwood ficou por quase um mês internado aqui no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. De acordo com o hospital, no dia 6 de janeiro, 2 médicos americanos vieram acompanhados da esposa do paciente e solicitaram a transferência para os Estados Unidos. Ele chegou a receber atendimento lá, mas não resistiu. A morte foi divulgada nas redes sociais pela esposa do engenheiro. Ela postou uma foto do marido relatando que ele dizia que tinha uma vida boa, sem arrependimentos. Amigos do casal deixaram mensagens manifestando tristeza e pesar. Com a morte do engenheiro na terça-feira, o promotor responsável pelo caso vai fazer um aditamento para que os 2 acusados respondam por homicídio. O relatório mundial que a Organização Internacional de Direitos Humanos, Human Rights Watch, divulgou hoje, chama atenção para a violência praticada por e contra policiais, a situação das prisões e a violência doméstica no Brasil. Usando dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o levantamento menciona que 437 policiais foram mortos no Brasil em 2016. A maioria estava fora do horário de trabalho. No mesmo ano, policiais em serviço e fora dele também mataram mais de 4.000 pessoas no Brasil. É um aumento de 26% na comparação com o dado do ano anterior. A violência doméstica também preocupa a Human Rights Watch. Mais de 4.000 mulheres foram mortas no Brasil em 2016. Sandra. O motorista de Cristiano Araújo foi condenado por homicídio culposo pela morte do cantor e da namorada dele, Alana Moraes. A repórter Mariana Martins está em Goiânia e tem as informações. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Sandra, Doni. O motorista Ronaldo Ribeiro Miranda foi condenado a 2 anos, 7 meses e 15 dias de prisão. A pena vai ser cumprida em regime aberto. A juíza Patrícia Machado Carrijo converteu a pena de prisão pela prestação de serviços à comunidade e determinou que o motorista Ronaldo Ribeiro pague uma indenização de R$25 mil aos parentes de Cristiano e Alana como reparação de danos. A carteira de habilitação do motorista também
foi suspensa. O acidente que matou o cantor Cristiano Araújo e a namorada dele foi no dia 24 de junho de 2015. Ele fez um show em Itumbiara, no sul de Goiás, e voltava para Goiânia pela BR-153. Na decisão, a juíza afirmou que estudos da fabricante do carro constataram que a velocidade do veículo na hora do acidente era de quase 180 quilômetros. A velocidade permitida no trecho é de 110 quilômetros. Cristiano e Alana não usavam cinto quando o motorista perdeu o controle do carro, que saiu da pista e capotou. A juíza considerou que Ronaldo Miranda agiu com imprudência, negligência e imperícia por ter permitido o casal estar sem o cinto de segurança, numa velocidade, trafegando ali numa velocidade bem acima do permitido, e por trafegar também com o carro, com as rodas não originais. Sandra. Ok, Mariana, muito obrigada pelas suas informações. Você vai ver a seguir, Donald Trump desmente um assessor e reafirma a intenção de construir um muro para separar os Estados Unidos do México. E uma pesquisa mostra que despencou a confiança na capacidade de liderança global dos Estados Unidos. A gente mostra já. O presidente americano Donald Trump desmentiu um dos seus assessores mais próximos e disse que não mudou de opinião não em relação ao polêmico muro na fronteira com o México. Quem vai contar pra gente mais essa história de Donald Trump é a correspondente em Nova York, Sandra Coutinho. Oi, Xará, boa tarde. Boa tarde para você, bem-vinda de volta, para o Doni, para todo mundo também, boa tarde. Olha, tudo começou com uma declaração do chefe de gabinete da Casa Branca, o John Kelly, a políticos latinos que negociavam a permanência de jovens que imigraram para os Estados Unidos aqui ainda crianças. Kelly disse que a visão do presidente Donald Trump sobre o muro que prometeu construir na fronteira com o México evoluiu. E ele agora já pensa em erguer a obra apenas em lugares onde não existem obstáculos naturais para uma possível travessia, como rios e montanhas. Além disso, afirmou que a promessa foi feita sem que o presidente tivesse todas as informações sobre o assunto. Hoje de manhã, o presidente reagiu nas redes sociais. Disse que o muro é o muro e a visão dele nunca mudou ou evoluiu. E afirmou que nunca previu que o muro fosse construído em lugares onde há essas barreiras naturais. E, mais uma vez, garantiu que a obra seria paga pelo México, direta ou indiretamente, nem que fosse num reembolso de longo prazo. Ele escreveu: o México tem ridículos 71 bilhões de dólares em superávit com os Estados Unidos e os 20 bilhões que o muro custaria não seriam nada. E concluiu: precisamos do muro para barrar a entrada maciça de drogas do México, que é o país mais perigoso do mundo. O governo do México, claro, já disse várias vezes que não vai pagar por essa obra e os senadores e deputados de origem latina criticaram a promessa de erguer esse tal muro. Sandra, Doni. Ok, Sandra, obrigada. Um possível resultado da confusa administração do Donald Trump apareceu numa pesquisa divulgada hoje. Os Estados Unidos já não são mais vistos como o principal líder mundial. Acontece o seguinte, com o país sob o comando do Donald Trump, a confiança das pessoas na liderança americana caiu para 30%. A gente vê uma diferença porque, no caso do Obama, no levantamento anterior, essa confiança era de 48%. O Instituto Gallup faz pesquisa sobre liderança mundial ouvindo pessoas em 134 países, isso há mais de 10 anos. E essa taxa, sob a gestão do Donald Trump, é a mais baixa já vista para os Estados Unidos em todo o histórico do levantamento. Em 2016, a lista dos 4 países que estavam na dianteira eram assim: Estados Unidos em primeiro lugar, na sequência a Alemanha, depois China e em quarto lugar a Rússia. Agora, a Alemanha passou para a liderança, ocupa a posição mais elevada do pódio, 41% de aprovação, de confiança na liderança como país global. Na sequência, a China. Estados Unidos caiu para o terceiro lugar e a quarta posição continua sendo da Rússia, Sandra. O presidente da França, Emmanuel Macron, chegou agora há pouco a Londres na primeira visita ao Reino Unido desde que assumiu a presidência. Ele está reunido neste momento com a primeira-ministra Theresa May e quem conta os detalhes para a gente dessa visita é a correspondente lá em Londres, Cecília Malan. Oi, Cecília, boa tarde.
Oi, Sandra, bem-vinda de volta. Obrigada. Boa tarde a todos. Os dois se encontraram na Academia Militar de Sandhurst, no sul de Londres. O presidente francês e a primeira-ministra britânica conversaram principalmente sobre como os dois países podem trabalhar juntos para lidar com a questão dos imigrantes. May anunciou que vai investir cerca de 200 milhões de reais em tecnologia, como câmeras de vigilância, para reforçar a segurança no Canal da Mancha, que liga a França e o Reino Unido. Ela também se mostrou mais disposta a receber mais refugiados, principalmente crianças que viajaram desacompanhadas. No início da semana, Macron visitou Calais, a cidade francesa que virou símbolo dessa crise migratória. Um acordo em vigor desde 2003 permite que a polícia britânica faça o controle de quem quer entrar aqui no Reino Unido, ainda em solo francês. Mas isso não conteve o fluxo de imigrantes e muitos dos que são barrados acabam ficando na França em campos improvisados. Macron prometeu durante a campanha presidencial que iria renegociar esse tratado com os britânicos. Dito e feito, só falta ver agora o que ele vai conseguir. Sandra. Ok, Cecília, obrigada. Esse ano tem eleições para escolher o novo presidente do Brasil. E nós queremos ouvir o que os 140 milhões de eleitores brasileiros esperam para o futuro. Grave o seu vídeo e mande para a gente. A repórter Carla Suzane foi até o sertão de Sergipe para mostrar o que você deve fazer para que o seu vídeo seja o melhor e represente a sua cidade. Eu estou na cidade de Nossa Senhora da Glória, no sertão de Sergipe. E é diante dessa paisagem, onde a gente vê pequenas propriedades tão importantes para a economia do sertão, que eu te pergunto: que Brasil você quer para o futuro? Nós queremos ouvir o desejo de cada um dos 5.570 municípios do Brasil. O país inteiro vai dar o seu recado aqui nos nossos telejornais. E você pode ser o porta-voz da sua cidade gravando um vídeo do seu celular. Você deve se posicionar diante de um dos lugares mais conhecidos da sua cidade. Um lugar que identifique de onde você está falando. Sempre de dia. Aí você pode pedir a um amigo seu que faça um vídeo para você. Eu vou pedir ao meu amigo Sid Clay para fazer a gravação. Aí você pede ao seu amigo para se posicionar dessa forma, numa distância de cerca de 2 passinhos, 1 metro. Aí você pede para o seu amigo usar o telefone sempre na horizontal, deitado. Dessa maneira você consegue mostrar melhor você e o local que você escolheu para a gravação. Se você preferir, você também pode fazer essa gravação usando um bastão de selfie. Mas lembre, o celular tem que ficar o tempo todo assim, na horizontal, sempre deitado. Dessa maneira você consegue ver melhor você e o local que você escolheu para a gravação. Olha a pequena propriedade aparecendo ali. Se você não tiver um bastão de selfie, não tem problema. Grava do seu celular mesmo. E aí a mesma coisa, sempre com o celular deitado. Se certifique se você e o local que você escolheu para a gravação estão aparecendo aqui no visor do seu celular. Você tem 15 segundos para dar o seu recado. Comece o seu vídeo dizendo o seu nome e o lugar de onde você está falando. Aí você diz pra gente, que Brasil você quer para o futuro? Para participar e rever as dicas de como gravar o seu vídeo, basta entrar na nossa página na internet ou acessar direto g1.com.br/Brasil que eu quero, tudo junto. O dia tá bonito na sua cidade? Então aproveita. É isso aí. Você vai ver a seguir, o Ministério da Educação divulga as notas do Enem. No Chile, o Papa Francisco celebra um casamento dentro de um avião. E parentes pedem a liberação dos corpos do ex-policial Oscar Pérez e de... As notas do Enem foram divulgadas há pouco na internet. 4.700.000 estudantes fizeram as provas. Só 53 candidatos tiraram nota máxima na redação e 309.000 tiraram nota zero. Como o Ministério da Educação divulgou as notas antes do previsto, o prazo de inscrição do SISU também vai ser antecipado. Começa na semana que vem, no dia 23, e vai até o dia 26 de janeiro. Também já foram anunciados os prazos do Enem de 2018. As inscrições serão em maio, entre os dias 7 e 18. Você pode conferir todas as informações na nossa página na internet. Na Venezuela, parentes pedem a liberação dos corpos do ex-policial Oscar Pérez e outros 6 homens mortos pela polícia na segunda-feira.
A Guarda Nacional Bolivariana reforçou a segurança em frente ao necrotério. A ONG Anistia Internacional recebeu informações que as autoridades pretendem cremar os corpos, sem autorização das famílias. Que me hagam entrega do corpo de Óscar Alberto Pérez. A mãe de Pérez fez um apelo direto ao presidente Nicolás Maduro para que possa enterrar o filho. Opositores e ativistas acusam o regime Maduro de ter executado Pérez e os outros 6 homens numa operação na segunda-feira. Pérez é um ex-policial que estava foragido. Ele se rebelou contra o governo no ano passado e atacou prédios públicos com um helicóptero roubado. O Papa Francisco celebrou agora há pouco a sua 3ª missa na visita ao Chile. Ainda hoje ele embarca para a visita ao Peru. O Papa Francisco celebrou um casamento enquanto viajava de Santiago para Iquique, no Chile. A cerimônia não estava no cronograma divulgado pelo Vaticano e foi feita de forma improvisada. Iquique, no Chile, é uma cidade de imigrantes. Durante a missa, o Papa falou sobre a cidade, dizendo que o lugar abriga povos de diferentes culturas, mas alertou para situações de exploração e injustiça. Estemos atentos a todas as situações de injustiça. 500 mil estrangeiros vivem no Chile em situação legal. Apenas no ano passado, 105 mil haitianos e 100 mil venezuelanos chegaram ao Chile. Daqui a pouco, o Papa se reúne com vítimas da ditadura de Augusto Pinochet. Os 2 comissários que se casaram a bordo, que a gente viu agora há pouquinho, deram uma entrevista ainda dentro do avião. Carlo e Paula contaram ao Papa que tentaram se casar em 2010, mas não conseguiram por causa de um terremoto no Chile. Então o Papa disse: "Vocês querem que eu case vocês agora?" O Papa ainda brincou e perguntou: "Vocês têm certeza?" Os 2 responderam sim. O Papa deu a bênção e os 2 agora são marido e mulher. Não pode falar que ele não deu uma segunda chance. Acabou o jornal hoje. Tava com saudade, Sandra? Tava. Bom ter você de volta. Obrigada, bom voltar. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma boa tarde, a gente se vê amanhã. Tchau. Uma ótima tarde para você, amanhã a gente se vê. Novo tipo de resgate. Os bombeiros estavam treinando para usar drones durante os salvamentos, mas acabaram tendo que fazer um resgate para valer, de fato, com o equipamento. O drone lançou um bote salva-vidas para os adolescentes de 16 e 17 anos que tinham sido arrastados para o fundo pela correnteza. O bote funcionou como uma boia e eles conseguiram nadar até a praia. Um ônibus pegou fogo no meio da estrada e matou 52 pessoas no Cazaquistão. Investigadores suspeitam que o incêndio tenha começado com um curto-circuito. Apenas 5 pessoas conseguiram escapar com vida. O ônibus saiu de Samara, na Rússia, e ia para Chimkent, no Cazaquistão. A rota de mais de 2.000 quilômetros é muito usada por imigrantes que vão trabalhar na construção civil na Rússia. As vítimas eram todas do vizinho, Uzbequistão. Nos Estados Unidos, morreu esta semana um engenheiro americano que foi covardemente espancado no fim do ano passado em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A reportagem é de Fernanda Vieira. No começo de dezembro, o engenheiro norte-americano Herman Dunwood foi agredido na frente de uma casa noturna, no centro de Uberlândia. Segundo o depoimento de testemunhas à polícia, a discussão começou depois de um esbarrão. As imagens da câmera de segurança registraram um momento em que Jefferson Batista, de camisa escura, deu um soco no rosto do engenheiro, que saiu cambaleando. Jefferson voltou a agredir o norte-americano, que caiu. O agressor chutou Herman quando ele já estava no chão. O engenheiro ficou desacordado e Jefferson saiu caminhando tranquilamente até ser abordado pela polícia militar a poucos metros dali. Jefferson Batista e o Alisson Romário, de 23 anos, foram presos e indiciados por tentativa de homicídio qualificada por motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima. O engenheiro, de 51 anos, estava no Brasil para prestar serviço para esta empresa em Uberlândia. Herman Dunwood ficou por quase um mês internado aqui no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. De acordo com o hospital, no dia 6 de janeiro, 2 médicos americanos vieram acompanhados da esposa do paciente e solicitaram a transferência para os Estados Unidos. Ele chegou a receber atendimento lá, mas não resistiu.
A morte foi divulgada nas redes sociais pela esposa do engenheiro. Ela postou uma foto do marido relatando que ele dizia que tinha uma vida boa, sem arrependimentos. Amigos do casal deixaram mensagens manifestando tristeza e pesar. Com a morte do engenheiro na terça-feira, o promotor responsável pelo caso vai fazer um aditamento para que os dois acusados respondam por homicídio. O relatório mundial que a Organização Internacional de Direitos Humanos, Human Rights Watch, divulgou hoje, chama atenção ao relatório do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, que apurou irregularidades na situação prisional do ex-governador do Rio de Janeiro. O juiz Sérgio Moro autorizou a transferência dele e, no despacho, Moro diz que é de interesse público retirá-lo do estado do Rio de Janeiro para romper ou dificultar seus contatos com os anteriores parceiros criminosos. E também é igualmente de interesse público prevenir os riscos de que continue ou venha a receber tratamento privilegiado na prisão. Mas esse pedido de Moro ainda será encaminhado à 7ª Vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro e ao sistema penitenciário, e, em havendo concordância, Moro aguarda a autorização. Se houver autorização, então este pedido será encaminhado imediatamente à Polícia Federal para que o Sérgio Cabral seja transferido para Curitiba e recolhido ao Complexo Médico Penal na região de Curitiba, em Pinhais, onde estão outros 10 presos da Operação Lava Jato. Um outro pedido de transferência foi feito para transferência de Sérgio Cabral, foi feito à 7ª Vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro, como mostra a reportagem de Mônica Sanches. Uma rede de serviços e favores. É o que Sérgio Cabral, do PMDB, montou na cadeia, dizem os promotores. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo. No presídio de Benfica, camarão, queijo de cabra, bacalhau. Um cardápio diferenciado e com o nome do dono na etiqueta. O Ministério Público Estadual denuncia que os privilégios e regalias de Sérgio Cabral revelaram-se de tal forma ostensivos e gritantes que, em pouco tempo, as autoridades penitenciárias viram-se confortáveis até mesmo para a prática de crime em seu benefício. Uma das regalias que mais chamaram a atenção foi a videoteca do Cabral, com filmes exibidos numa TV de 65 polegadas. Os promotores estaduais dizem que, no mínimo, a cúpula da Secretaria de Administração Penitenciária e a direção da cadeia de Benfica autorizaram o aporte de equipamentos eletrônicos de vultoso valor econômico na unidade prisional. Nas investigações, chamou a atenção também a quantidade de remédios, sem receita médica, nas celas dos presos ligados a Sérgio Cabral. Por seu absurdo, o interno Sérgio Cortes, que já foi secretário de Saúde do Rio, informou que os medicamentos foram obtidos através de médicos contatados por um aplicativo. Filtros de água e colchões novos, fora do padrão do sistema penitenciário, também estavam nas celas do grupo de Sérgio Cabral. Além de vários outros itens proibidos, como aquecedor elétrico, halteres, cafeteira, sanduicheira, tudo que pelo peso, por gerar calor, entre outros riscos, não pode figurar como corriqueiro. Boa tarde para você, bem-vinda de volta, para o Doni, para todo mundo também, boa tarde. Olha, tudo começou com uma declaração do chefe de gabinete da Casa Branca, o John Kelly, a políticos latinos que negociavam a permanência de jovens que imigraram para os Estados Unidos aqui, ainda crianças. Kelly disse que a visão do presidente Donald Trump sobre o muro que prometeu construir na fronteira com o México evoluiu. E ele agora já pensa em erguer a obra apenas em lugares onde não existem obstáculos naturais para uma possível travessia, como rios e montanhas. Além disso, afirmou que a promessa foi feita sem que o presidente tivesse todas as informações sobre o assunto. Hoje de manhã, o presidente reagiu nas redes sociais. Disse que o muro é o muro e a visão dele nunca mudou ou evoluiu. E afirmou que nunca previu que o muro fosse construído em lugares onde há essas barreiras naturais. E mais uma vez garantiu que a obra seria paga pelo México, direta ou indiretamente, nem que fosse num reembolso de longo prazo. Ele escreveu: o México tem ridículos 71 bilhões de dólares em superávit com os Estados Unidos e os 20 bilhões que o muro custaria não seriam nada. E concluiu: precisamos do muro para barrar a entrada maciça de drogas do México, que é o país mais perigoso do mundo.
O governo do México, claro, já disse várias vezes que não vai pagar por essa obra e os senadores e deputados de origem latina criticaram a promessa de erguer esse tal muro. Sandra, Doni. Ok, Sandra, obrigada. Um possível resultado da confusa administração do Donald Trump apareceu numa pesquisa divulgada hoje. Os Estados Unidos já não são mais vistos como o principal líder mundial. Acontece o seguinte, com o país sob o comando do Donald Trump, a confiança das pessoas na liderança americana caiu para 30%. A gente vê uma diferença porque, no caso do Obama, no levantamento anterior, essa confiança era de 48%. O Instituto Gallup faz pesquisa sobre liderança mundial ouvindo pessoas em 134 países, isso há mais de 10 anos. E essa taxa, sob a gestão do Donald Trump, é a mais baixa já vista para os Estados Unidos em todo o histórico do levantamento. Em 2016, a lista dos 4 países que estavam na dianteira eram assim: Estados Unidos em primeiro lugar, na sequência a Alemanha, depois China e em quarto lugar a Rússia. Agora, a Alemanha passou para a liderança, ocupa a posição mais elevada do pódio, 41% de aprovação, de confiança na liderança como país global. Na sequência, a China. Estados Unidos caiu para o terceiro lugar e a quarta posição continua sendo da Rússia, Sandra. O presidente da França, Emmanuel Macron, chegou agora há pouco a Londres na primeira visita ao Reino Unido desde que assumiu a presidência. Ele está reunido neste momento com a primeira-ministra Theresa May e quem conta os detalhes para a gente dessa visita é a correspondente lá em Londres. Disse que o muro é o muro e a visão dele nunca mudou ou evoluiu. E afirmou que nunca previu que o muro fosse construído em lugares onde há essas barreiras naturais. E, mais uma vez, garantiu que a obra seria paga pelo México, direta ou indiretamente, nem que fosse num reembolso de longo prazo. Ele escreveu: o México tem ridículos 71 bilhões de dólares em superávit com os Estados Unidos e os 20 bilhões que o muro custaria não seriam nada. E concluiu: precisamos do muro para barrar a entrada maciça de drogas do México, que é o país mais perigoso do mundo. O governo do México, claro, já disse várias vezes que não vai pagar por essa obra e os senadores e deputados de origem latina criticaram a promessa de erguer esse tal muro. Sandra, Doni. Ok, Sandra, obrigada. Um possível resultado da confusa administração do Donald Trump apareceu numa pesquisa divulgada hoje. Os Estados Unidos já não são mais vistos como o principal líder mundial. Acontece o seguinte, com o país sob o comando do Donald Trump, a confiança das pessoas na liderança americana caiu para 30%. A gente vê uma diferença porque, no caso do Obama, no levantamento anterior, essa confiança era de 48%. O Instituto Gallup faz pesquisa sobre liderança mundial ouvindo pessoas em 134 países, isso há mais de 10 anos. E essa taxa, sob a gestão do Donald Trump, é a mais baixa já vista para os Estados Unidos em todo o histórico do levantamento. Em 2016, a lista dos 4 países que estavam na dianteira eram assim: Estados Unidos em primeiro lugar, na sequência a Alemanha, depois China e em quarto lugar a Rússia. Agora, a Alemanha passou para a liderança, ocupa a posição mais elevada do pódio, 41% de aprovação, de confiança na liderança como país global. Na sequência, a China. Estados Unidos caiu para o terceiro lugar e a quarta posição continua sendo da Rússia, Sandra. O presidente da França, Emmanuel Macron, chegou agora há pouco a Londres na primeira visita ao Reino Unido desde que assumiu a presidência. Ele está reunido neste momento com a primeira-ministra Theresa May e quem conta os detalhes para a gente dessa visita é a correspondente lá em Londres, Cecília Malan. Oi, Cecília, boa tarde. Oi, Sandra, bem-vinda de volta. Obrigada. Boa tarde a todos. Os dois se encontraram na Academia Militar de Sandhurst, no sul de Londres. O presidente francês e a primeira-ministra britânica conversaram principalmente sobre como os dois países podem trabalhar juntos para lidar com a questão dos imigrantes. May anunciou que vai investir cerca de 200 milhões de reais em tecnologia, como câmeras de vigilância, para reforçar a segurança no Canal da Mancha, que liga a França e o Reino Unido. Ela também se mostrou mais disposta a receber mais refugiados, principalmente crianças que viajaram desacompanhadas.
No início da semana, Macron visitou Calais, a cidade francesa que virou a transferência dele. E no despacho, Moro diz que é de interesse público retirá-lo do estado do Rio de Janeiro para romper ou dificultar seus contatos com os anteriores parceiros criminosos. E também é igualmente de interesse público prevenir os riscos de que continue ou venha a receber tratamento privilegiado na prisão. Mas esse pedido de Moro ainda será encaminhado à 7ª Vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro e ao sistema penitenciário e, em havendo concordância, Moro aguarda a autorização. Se houver autorização, então este pedido será encaminhado imediatamente à Polícia Federal para que o Sérgio Cabral seja transferido para Curitiba e recolhido ao Complexo Médico Penal na região de Curitiba, em Pinhais, onde estão outros 10 presos da Operação Lava Jato. Um outro pedido de transferência foi feito para transferência de Sérgio Cabral, foi feito à 7ª Vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro, como mostra a reportagem de Mônica Sanches. Uma rede de serviços e favores. É o que Sérgio Cabral, do PMDB, montou na cadeia, dizem os promotores. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo. No presídio de Benfica, camarão, queijo de cabra, bacalhau. Um cardápio diferenciado e com o nome do dono na etiqueta. O Ministério Público Estadual denuncia que os privilégios e regalias de Sérgio Cabral revelaram-se de tal forma ostensivos e gritantes que, em pouco tempo, as autoridades penitenciárias viram-se confortáveis até mesmo para a prática de crime em seu benefício. Uma das regalias que mais chamaram a atenção foi a videoteca do Cabral, com filmes exibidos numa TV de 65 polegadas. Os promotores estaduais dizem que, no mínimo, a cúpula da Secretaria de Administração Penitenciária e a direção da cadeia de Benfica autorizaram o aporte de equipamentos eletrônicos de vultoso valor econômico na unidade prisional. Nas investigações, chamou a atenção também a quantidade de remédios, sem receita médica, nas celas dos presos ligados a Sérgio Cabral. Por seu absurdo, o interno Sérgio Cortes, que já foi secretário de Saúde do Rio, informou que os medicamentos foram obtidos através de médicos contatados por um aplicativo. Filtros de água e colchões novos, fora do padrão do sistema penitenciário, também estavam nas celas do grupo de Sérgio Cabral. Além de vários outros itens proibidos, como aquecedor elétrico, halteres, cafeteiras, sanduicheira, tudo que pelo peso, por gerar calor, entre outros riscos, não pode figurar como corriqueiro em ambiente de segurança prisional. Os promotores denunciam também a falta de um monitoramento eficiente no circuito de TV de Benfica. O próprio... 37 policiais foram mortos no Brasil em 2016. A maioria estava fora do horário de trabalho. No mesmo ano, policiais em serviço e fora dele também mataram mais de 4.000 pessoas no Brasil. É um aumento de 26% na comparação com o dado do ano anterior. A violência doméstica também preocupa a Human Rights Watch. Mais de 4.000 mulheres foram mortas no Brasil em 2016. Sandra. O motorista de Cristiano Araújo foi condenado por homicídio culposo pela morte do cantor e da namorada dele, Alana Moraes. A repórter Mariana Martins está em Goiânia e tem as informações. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Sandra, Doni. O motorista Ronaldo Ribeiro Miranda foi condenado a 2 anos, 7 meses e 15 dias de prisão. A pena vai ser cumprida em regime aberto. A juíza Patrícia Machado Carrijo converteu a pena de prisão pela prestação de serviços à comunidade e determinou que o motorista Ronaldo Ribeiro pague uma indenização de R$25 mil aos parentes de Cristiano e Alana como reparação de danos. A carteira de habilitação do motorista também foi suspensa. O acidente que matou o cantor Cristiano Araújo e a namorada dele foi no dia 24 de junho de 2015. Ele fez um show em Itumbiara, no sul de Goiás, e voltava para Goiânia pela BR-153. Na decisão, a juíza afirmou que estudos da fabricante do carro constataram que a velocidade do veículo na hora do acidente era de quase 180 quilômetros. A velocidade permitida no trecho é de 110 quilômetros. Cristiano e Alana não usavam cinto quando o motorista perdeu o controle do carro
que saiu da pista e capotou. A juíza considerou que Ronaldo Miranda agiu com imprudência, negligência e imperícia por ter permitido o casal estar sem o cinto de segurança, numa velocidade, trafegando ali numa velocidade bem acima do permitido, e por trafegar também com o carro, com as rodas não originais. Sandra. Ok, Mariana, muito obrigada pelas suas informações. Você vai ver a seguir, Donald Trump desmente um assessor e reafirma a intenção de construir um muro para separar os Estados Unidos do México. E uma pesquisa mostra que despencou a confiança na capacidade de liderança global dos Estados Unidos. A gente mostra já. O presidente americano Donald Trump desmentiu um dos seus assessores mais próximos e disse que não mudou de opinião não em relação ao polêmico muro na fronteira com o México. Quem vai contar pra gente mais essa história de Donald Trump é a correspondente em Nova York, Sandra Coutinho. Oi, Xará, boa tarde. Boa tarde para você, bem-vinda de volta, para o Doni, para todo mundo também, boa tarde. Olha, tudo começou com uma declaração do chefe de gabinete da Casa Branca, o John Kelly, a políticos latinos que negociam de 11 mil toneladas de madeira retiradas ilegalmente da floresta. O motorista do cantor sertanejo Cristiano Araújo é condenado por homicídio culposo por causa do acidente. O estado de São Paulo antecipa mais uma vez a campanha de vacinação contra a febre amarela. Uma paralisação parcial dos funcionários do metrô complica a vida de moradores da capital paulista. Uma pesquisa em mais de 100 países mostra que despencou a confiança na capacidade de liderança global dos Estados Unidos. E uma tempestade provoca mortes e cancela voos na Holanda. Os ventos foram tão fortes que até caminhar na rua se tornou um desafio. O Jornal Hoje está começando. O medo da febre amarela está provocando uma corrida aos postos de saúde de São Paulo. Olha, mas nem todo mundo precisa ser vacinado agora, como mostra a repórter Renata Ribeiro. Não tem surto de febre amarela urbana em São Paulo. Tem uma epidemia de ansiedade pela vacina. Mariporã, na Grande São Paulo, registrou 6 mortes da doença. E a prefeitura fez uma campanha para vacinar todo mundo. A cidade está em área de risco, a ser evitada. Mas nessa semana tem recebido mais turistas do que pode suportar. Todo mundo querendo vacina. O Hamilton viajou com a mãe. Tem uma senhora de 99, debilitada. E ela precisa tomar vacina. Agora, eu não sei, vou embora. Eu vim de São Paulo só para isso. É muito mais arriscado sair um morador do centro de São Paulo, que não tem risco nenhum, e vir até Mariporã atrás de vacina, do que ele ficar dentro do seu habitat, dentro da sua área de abrangência. O Brasil não tem um caso de febre amarela urbana há 76 anos. O último foi registrado na cidade de Sena Madureira, no Acre. O Ceará teve febre amarela urbana em 1942. E Silvestre, há 17 anos. Mas tem fila de gente procurando vacina. Aqui e em Pernambuco também. No estado, o último caso foi há 88 anos. Não deve correr, porque há uma falta de vacina mundialmente. Então é importante que as pessoas de maior risco é que sejam vacinadas. As autoridades de saúde pública dizem que só deve procurar um posto de vacinação agora quem mora nas áreas de risco. Mas não é esse critério que tem levado tanta gente a enfrentar até 8 horas de filas para se vacinar. A maioria aqui parece ter sido contaminada pelo medo da doença. Uai, ele disse que não é febre amarela. Eu não quero morrer, não. A febre amarela realmente assusta. Quem mora em área de risco precisa sim se vacinar. Mas o médico infectologista do Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, avisa que não é... A morada dele, Alana Moraes. A repórter Mariana Martins está em Goiânia e tem as informações. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Sandra, Doni. O motorista Ronaldo Ribeiro Miranda foi condenado a 2 anos, 7 meses e 15 dias de prisão. A pena vai ser cumprida em regime aberto. A juíza Patrícia Machado Carrijo converteu a pena de prisão pela prestação de serviços à comunidade e determinou que o motorista Ronaldo Ribeiro pague uma indenização de R$25 mil aos parentes de Cristiano e Alana como reparação de danos. A carteira de habilitação do motorista também
foi suspensa. O acidente que matou o cantor Cristiano Araújo e a namorada dele foi no dia 24 de junho de 2015. Ele fez um show em Itumbiara, no sul de Goiás, e voltava para Goiânia pela BR-153. Na decisão, a juíza afirmou que estudos da fabricante do carro constataram que a velocidade do veículo na hora do acidente era de quase 180 quilômetros. A velocidade permitida no trecho é de 110 quilômetros. Cristiano e Alana não usavam cinto quando o motorista perdeu o controle do carro, que saiu da pista e capotou. A juíza considerou que Ronaldo Miranda agiu com imprudência, negligência e imperícia por ter permitido o casal estar sem o cinto de segurança, numa velocidade, trafegando ali numa velocidade bem acima do permitido, e por trafegar também com o carro, com as rodas não originais. Sandra. Ok, Mariana, muito obrigada pelas suas informações. Você vai ver a seguir, Donald Trump desmente um assessor e reafirma a intenção de construir um muro para separar os Estados Unidos do México. E uma pesquisa mostra que despencou a confiança na capacidade de liderança global dos Estados Unidos. A gente mostra já. O presidente americano Donald Trump desmentiu um dos seus assessores mais próximos e disse que não mudou de opinião em relação ao polêmico muro na fronteira com o México. Quem vai contar pra gente mais essa história de Donald Trump é a correspondente em Nova York, Sandra Coutinho. Oi, Xará, boa tarde. Boa tarde para você, bem-vinda de volta, para o Doni, para todo mundo também, boa tarde. Olha, tudo começou com uma declaração do chefe de gabinete da Casa Branca, o John Kelly, a políticos latinos que negociavam a permanência de jovens que imigraram para os Estados Unidos aqui ainda crianças. Kelly disse que a visão do presidente Donald Trump sobre o muro que prometeu construir na fronteira com o México evoluiu. E ele agora já pensa em erguer a obra apenas em lugares onde não existem obstáculos naturais para uma possível travessia, como rios e montanhas. Além disso, afirmou que a promessa foi feita sem que o presidente tivesse todas as informações sobre o assunto. Hoje de manhã, o presidente reagiu nas redes sociais. Disse que o muro é o muro e a visão dele nunca mudou ou evoluiu. E afirmou a obra apenas em lugares onde não existem obstáculos naturais para uma possível travessia, como rios e montanhas. Além disso, afirmou que a promessa foi feita sem que o presidente tivesse todas as informações sobre o assunto. Hoje de manhã, o presidente reagiu nas redes sociais. Disse que o muro é o muro e a visão dele nunca mudou ou evoluiu. E afirmou que nunca previu que o muro fosse construído em lugares onde há essas barreiras naturais. E mais uma vez garantiu que a obra seria paga pelo México, direta ou indiretamente, nem que fosse num reembolso de longo prazo. Ele escreveu: o México tem ridículos 71 bilhões de dólares em superávit com os Estados Unidos e os 20 bilhões que o muro custaria não seriam nada. E concluiu: precisamos do muro para barrar a entrada maciça de drogas do México, que é o país mais perigoso do mundo. O governo do México, claro, já disse várias vezes que não vai pagar por essa obra e os senadores e deputados de origem latina criticaram a promessa de erguer esse tal muro. Sandra, Doni. Ok, Sandra, obrigada. Um possível resultado da confusa administração do Donald Trump apareceu numa pesquisa divulgada hoje. Os Estados Unidos já não são mais vistos como o principal líder mundial. Acontece o seguinte: com o país sob o comando do Donald Trump, a confiança das pessoas na liderança americana caiu para 30%. A gente vê uma diferença porque, no caso do Obama, no levantamento anterior, essa confiança era de 48%. O Instituto Gallup faz pesquisa sobre liderança mundial ouvindo pessoas em 134 países, isso há mais de 10 anos. E essa taxa, sob a gestão do Donald Trump, é a mais baixa já vista para os Estados Unidos em todo o histórico do levantamento. Em 2016, a lista dos 4 países que estavam na dianteira eram assim: Estados Unidos em primeiro lugar, na sequência a Alemanha, depois China e em quarto lugar a Rússia. Agora, a Alemanha passou para a liderança, ocupa a posição mais elevada do pódio, 41% de aprovação, de confiança na liderança como país global. Na sequência, a China. Estados Unidos caiu para o terceiro lugar e a quarta posição continua sendo da Rússia, Sandra. O presidente da França, Emmanuel Macron, chegou agora há pouco a Londres na primeira visita ao Reino Unido desde que assumiu a presidência. Ele está reunido neste momento com a primeira-ministra Theresa May e quem conta os detalhes para a gente dessa visita é a correspondente lá em Londres, Cecília Malan. Oi, Cecília, boa tarde.
Oi, Sandra, bem-vinda de volta. Obrigada. Boa tarde a todos. Os dois se encontraram na Academia Militar de Sandhurst, no sul de Londres. O presidente francês e a primeira-ministra britânica conversaram principalmente sobre como os dois países podem trabalhar juntos para lidar com a questão dos imigrantes. May anunciou que vai investir cerca de 200 milhões de reais em tecnologia